Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramo Oficina. Como posso julgar com juízo reto? Qual a diferença do julgamento final para o julgamento intermediário? O que representa o argueiro e a trave no olho? O que significa não dar aos cães coisas sagradas? O que significa não lançar pérolas aos porcos? O que devo ensinar e evitar no ensino do Evangelho nos discursos e aulas? Porque o melhor caminho é pela porta estreita e apertada? Como podemos identificar os líderes ovelhas e os líderes lobo? Como a família pode edificar uma casa em Cristo? O que seria a rocha e a areia no alicerce dessa casa? Como os pais podem ser bons edificadores no seu lar? E como podemos ensinar com autoridade? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramo Oficina. Então, como nós, nessa segunda aula do Vem Segue-me dessa semana, na primeira parte nós estudamos Mateus capítulo 6 e nessa agora então vamos estudar Mateus capítulo número 7. Gostaria de começar pelo versículo 1, onde nós podemos aprender algo importante em relação a nós podemos entender o contexto, né? Então, em Mateus capítulo 7:1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Então, lembra que na primeira parte dessa aula eu mostrei aqueles 7 princípios que nós precisamos ter conosco para entendermos o contexto, usar de revelação, usar o bom senso para entender, né? Porque muitas escrituras, se nós não usarmos o bom senso, vai nos levar a equívocos, né? Para a nossa bênção, né? Esse versículo em particular, versículo 1 e 2, que o Senhor fala do julgamento, o profeta José Smith deu a visão do Senhor. E lá no rodapé, então, da Bíblia, ela ensina o contexto correto que nós devemos entender. Porque do jeito que está aqui o versículo 1, se a pessoa ler ele só e for entender exatamente por essas palavras, que está dizendo que nós não podemos julgar de forma nenhuma. Só que na versão inspirada, o profeta José Smith então nos ensinou. Ora, essas são as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos, para que dissessem ao povo. Então o Senhor ensinou os discípulos e falou: ensina isso ao povo. Não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgai com um julgamento justo. Então, essa é a maneira correta. Por isso que eu coloquei aqui julgamento final versus julgamento intermediário. Então, é isso que nós temos que entender. Não é que nós não devamos julgar, mas o que nós não devemos fazer é tentar usar do julgamento final, que não nos pertence. E nós vamos entender melhor isso. O presidente Eldon Tanner ensinou: na melhor das hipóteses, o homem pode julgar o que vê. Ele não pode julgar o íntimo ou a intenção, ou pôr-se a avaliar o potencial do seu próximo. Quando tentamos julgar as pessoas o que não deveríamos, acabamos demonstrando uma forte tendência de procurar e encontrar fraquezas e falhas, tais como vaidade, desonestidade, imoralidade e intriga. E assim vemos somente o lado pior das pessoas em julgamento. Então, que nós possamos entender. Algumas situações, que é chamado julgamento intermediário, nós temos e devemos usar desse atributo. Mas, como diz lá, de julgar de uma forma justa, reta, né? Eu gosto muito de um ditado que diz: por mais fino que se corte um queijo, sempre tem 2 lados. E no momento de nós fazermos um julgamento, nós temos que lembrar disso. Sempre tem os 2 lados. Nós temos que ouvir tudo e todos para então ter um juízo correto e apropriado. Agora, ele se divide em 2 coisas, né? Tem algumas coisas em relação ao julgamento intermediário também que não nos pertencem. São julgamentos, por exemplo, das coisas do Evangelho. Quando alguém
age de forma contrária aos mandamentos de Deus. Então tem alguns líderes que possuem chaves para então fazer julgamentos da situação, não da pessoa. A pessoa vai ser ajudada e ser conduzida novamente ao caminho do arrependimento, mas o que vai ser julgado é a situação. E são alguns líderes somente que possuem as chaves para isso, que devem fazer. Esse julgamento intermediário nosso tem que ser entre a família, o meu julgamento pessoal, as coisas que eu sou convidado a fazer, e eu tenho que julgar se está alinhado ou não com a vontade de Deus. O julgamento final que nos são proibidos e o julgamento intermediário que somos instruídos a fazer, mas de acordo com os princípios justos. Em Moroni 7 ele nos explica. Então, esse capítulo no 7, do versículo 14 a 18, ele fala do modo correto de julgar. No versículo 14 ele começa, inclusive, dizendo: irmãos, cuidado com o modo de julgar, né? Para que a gente não caia num julgamento injusto, né? E aí ele dá então uma receita, né, de que tudo aquilo que é bom, que impele as pessoas a fazer o bem, vem de Deus. Do contrário, não é de Deus, né? Então aí nós podemos fazer conforme diz aqui em Moroni. Então só no versículo 18 ele diz lá: e agora, meus irmãos, vendo que conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa que é a luz de Cristo, tende cuidado para não julgardes erradamente. Então, isso é o que nos cabe, né, em relação ao julgamento. Quando o Senhor falou nisso também, então ele deu, de certa forma, um exemplo, né? E qual foi o exemplo aqui? Então, lá no versículo 3 e 5, ele diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Aí ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui ele dá uma sequência aqui, exatamente do que ele está ensinando, do julgamento. Então, quando ele fala aqui do argueiro, ou cisco, ou uma farpa, vamos comparar isso a um palito de palitar dente. E a trave seria algo muito maior, né? Quase impossível de entrar no olho. Então ele está fazendo essa analogia para que nós possamos entender, né? Talvez algumas pessoas querem tirar o cisco do olho de uma pessoa, sendo que tem uma trave no seu olho. Então, de certa forma, aqui entra também o julgamento. Você está dizendo: você tem que fazer o julgamento em você. Como que você vai tirar um cisco ou um argueiro do olho de alguém, sendo que você tem uma trave? Então, por isso que ele está dizendo lá: primeiro tira a trave do teu olho e depois você vai conseguir ver melhor para ajudar o outro, né? Então, que nós possamos pensar a respeito disso. O que o Senhor está dizendo é isso: jamais julguemos a não ser que seja nosso dever fazer. Então tem algumas coisas que são nossa responsabilidade julgar, coisas pessoais, familiares e etc. E tem uma outra área que pertence à área eclesiástica, somente aqueles que têm chaves. E se o fizermos, devemos condenar a ofensa e não o ofendido. Então vamos lembrar que Cristo sempre ele disse para a pessoa que ele não condenava a pessoa, mas o que a pessoa fez, o ato. Por isso que ele dizia: vai, se arrepende, né? e não peques mais, não erres mais. Pois devemos limitar o nosso julgamento ao lado terreno da falha cometida. Não interferimos no relacionamento da pessoa com Deus. O que isso quer dizer? Por isso que nós temos que julgar a situação, como diz lá. A gente vai julgar a ofensa, não o ofendido. Porque às vezes a pessoa já está no processo de arrependimento entre ela e o Senhor. E isso nós não temos nem poder para saber. Então nós não podemos interferir nesse relacionamento entre Deus e a pessoa, que enxerga o coração e sabe tudo sobre a ignorância e a enfermidade que pode reduzir o peso da culpa dos pecados das pessoas. Esse é o poder que Deus tem, nós não temos.
Se tivermos que corrigir alguém, que não seja com reprovação áspera, mas pelo exemplo de humildade, amor e oração. E uma das formas de fazer isso é você julgar a situação, não a pessoa. Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui com vocês, e que às vezes cria muita confusão, expectativa, né? Está lá só no versículo 6 de Mateus 7, onde o Senhor diz exatamente essas palavras: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então vamos pensar aqui num colar de pérolas, né? Algo valioso que às vezes a gente pensa, só que aqui o que o Senhor está dizendo, ele está acabando de falar de julgamento, né? Então ele está dando o próprio ensino. O próprio Senhor, se nós observarmos, as maiores pérolas, né? E todas as pérolas no ensino de Cristo estão embutidas em parábolas. Não que o Senhor quis ocultar isso, de certa forma, essa ocultação é mais pela minha deficiência de entender do que o Senhor ter ensinado. Com certeza o Senhor, tudo que ele ensinou é claro, é simples, mas nós é que às vezes precisamos nos importar, nos interessar em realmente saber melhor sobre aquele assunto, aquela doutrina. Por isso, da importância de buscar a revelação. Agora, quando o Senhor falou em relação a isso, às vezes algumas pessoas levam para o lado como algumas pessoas desinteressadas, que vão na igreja só por ir, não prestam atenção nas aulas, e às vezes nós temos a responsabilidade de ensinar num discurso, numa aula, e às vezes nós não nos preparamos melhor, ou dentro da capacidade que temos, imaginando de que não vale a pena. Às vezes algumas pessoas, não vale a pena. Se eu for ensinar isso aqui, eu me sinto lançando pérolas aos porcos. Mas, olha, vamos pensar a respeito. Como lidar com a indiferença de membros que não estão interessados em aprender? Como lidar, por exemplo, quando buscamos estudar muito para um tema e a sensação é de que estamos dando pérolas aos porcos? Fica a sensação de, para que fazer isso? Ou seja, para que se esforçar tanto para falar com as paredes? Então, que nós possamos fazer a nossa parte, a melhor parte. Não importa quem são os alunos. O Senhor nunca se importou com os alunos dele. Ele sempre ensinou a doutrina pura e verdadeira. E convidou as pessoas a agir. Tiveram aqueles que agiram de forma imediata, outros a curto prazo e outros a longo prazo. Mas e essa é a visão que nós temos que ter. Uma das outras coisas também, pela minha experiência pessoal, é que quando eu estudo as Escrituras e preparo as aulas, percebo que na época de Jesus Cristo, a gente estudando o Novo Testamento hoje, nós vamos observar muito isso, que o Senhor sempre ensinava grupos de pessoas, que parte desse grupo iam desejosos de aprender pelo Espírito e a outra parte do grupo ia apenas por curiosidade ou outro interesse qualquer, que não era o de aprender profundamente a doutrina de Cristo para aprenderem a fazer mudanças profundas nas suas vidas pessoais. Pois ao ensinar devemos permitir que o Espírito Santo seja o professor, pois é um Deus e tem o poder de influenciar as pessoas que permite que isso ocorra. Mas eu sempre lembro de que as pessoas é que escolhem se estão interessadas ou não em modificar suas vidas. É como aquela parábola da grande ceia. O Senhor preparou a mesa e convidou a todos. Alguns foram lá por curiosidade, alguns foram lá porque realmente queriam se alimentar, espiritualmente falando. O Senhor preparou a mesa ou a aula e estava à disposição de todos, e aqueles que escolhessem se banquetear ficariam, na verdade, satisfeitos espiritualmente. E a mesa está pronta sempre. O Senhor nunca pensou que ensinar todos os presentes em suas aulas seria lançar pérolas aos porcos. Ele sempre ensinou e ensina, pensando estar lançando a semente nos 4 tipos de solos. Então, nós vamos estudar essa lição, Mateus 13, que é a parábola do semeador. Então, lá nós aprendemos que tem 4 tipos de solos, espiritualmente falando,
na mente e no coração. Todos nós temos 4 tipos de solo. Em algumas situações nós temos o solo fértil. Em algumas outras ainda nós temos o solo, ou ele duro, ou ele cheio de pedras ou espinhos. E o Senhor nunca falou que esses outros tipos de solo não podiam ser trabalhados para ser transformado em solo fértil. Então, é isso que nós temos que fazer, ensinar a doutrina e permitir que as pessoas transformem o seu solo espiritual no coração e na mente um solo fértil. E que seria o coração das pessoas que escolheriam se iriam fazer aquela semente germinar e dar frutos ou não. Pois todos nós temos as 4 características dos 4 tipos de solos que o Senhor ensinou. A diferença é que quem escolherá o mais rápido possível para cuidar do solo para que se torne uma terra fértil, ou manter essa terra sempre fértil, para que dê frutos frutíferos e que permaneça. Uma outra situação que nós podemos pensar, entender e aprender. Essas palavras, jogar pérolas aos porcos, foi um termo usado para que as coisas mais sagradas do Evangelho, como ordenanças do templo, etc., não fosse discutido abertamente no meio dos escarnecedores. Mas Jesus Cristo sempre ensinou, embora por parábolas, porque as verdades eternas mais especiais da doutrina de Cristo e de Jesus Cristo estão nas entrelinhas, por assim dizer. Por isso que nós temos que, espiritualmente falando, cavar. Nós temos que cavar o entendimento, né? Por isso que dependemos da ajuda do Espírito Santo para entendermos exatamente o significado dos ensinamentos do Evangelho. Um exemplo, sabemos que quando um templo da igreja é dedicado, antes da dedicação oficial ocorre aquelas semanas de visitações, onde muitas pessoas têm a oportunidade de entrar no templo. E sabemos que muitos sentem o Espírito dentro do templo, mesmo nesta época de visitação. E outros apenas enxergam luxúria dentro do templo, por causa dos móveis, ilustres e etc. Bom, qual é a razão então que se abre para a visitação? Se a igreja fosse pensar lançar pérolas aos porcos, não haveria visitação ao templo, né, antes da dedicação. Mas qual é o princípio? Que é o que está aqui. Foi lançada a semente. Sabemos que alguns se interessaram em ouvir os missionários por causa da visitação ao templo, e outros não. Então, é exatamente essa a razão. Nunca nós podemos pensar que vamos estar lançando pérolas aos porcos se tivermos que dar uma aula e ensinar um discurso. Temos que ensinar a doutrina claramente. Eu sempre dizia para os missionários, né, que nós temos que ensinar simplificando, intensificando e testificando. E como é que funciona isso? Simplificando de forma simples, clara, que as pessoas entendam. Intensificando, repetindo, reforçando, quantas vezes for preciso. E testificando. Alguém só presta um verdadeiro testemunho quando a pessoa sabe por si mesma e já está vivendo ou viveu experiências em relação àquele assunto que ele presta testemunho. Por isso que nós precisamos entender dessa forma. Nós temos que fazer o nosso melhor. Se no grupo que eu for ensinar, numa aula, ou num discurso, ou numa reunião de treinamento, mesmo que eu saiba que tenha pessoas que não estão nem um pouco interessadas, mas que nós possamos ensinar, nos preparar da melhor forma possível. O Espírito é que ensina, ele que toca. Talvez essa é uma aula que vai mudar a vida de alguém. Aquele menos interessado, às vezes vai se tornar o mais fiel depois. Para encerrar aqui, assim são as preparações das aulas ou discursos. Para mim, em particular, eu estudo profundamente primeiro para obter a palavra, identificar onde posso melhorar a minha vida pessoal com a doutrina que aprendi e depois ter o poder eficaz do ensino, para então, pelo poder do Espírito Santo, convencer os alunos. A sessão Doutrina e Convênios 11, né, eu convido vocês a estudar ela inteira, mas esse versículo 21 diz que antes de nós ensinarmos, nós temos que obter a palavra. Né? Sabemos que o maior beneficiário do estudo profundo somos nós mesmos, que preparamos aulas, discursos. Depois ofereço um pedaço para os outros, na hora que eu estou ensinando, e se eles aceitarem, eles vão saber o que eu sei, e eles vão desejar saber mais como eu desejo, e pagarão o preço da busca do conhecimento, e dos mistérios de Deus, como eu pago espiritualmente falando. Então, encerrando, eu presto meu testemunho que eu nunca me sinto dando pérolas aos poucos.
forma que não haverá efeito. Aprendemos que Deus, já no início do plano de salvação, perdeu 1/3 dos seus filhos, por escolha deles em seguir a oposição. Eu sei que eu nunca terei o poder sobre todos aqueles que eu vou ensinar, para convencer e ajudar a converter, pois eu sei que devo respeitar a escolha de cada um, se deseja aprender ou não, se deseja aplicar os princípios do Evangelho ou não. Mas nós temos que fazer uma pergunta: se essas pessoas que eu for ensinar for meu filho, eu vou ensinar de qualquer jeito ou eu vou dar o melhor para isso? Então vamos pensar, quando nós ensinamos, ministrando aula, discurso, reunião de treinamento, vamos pensar, se fosse meu filho, o que é que eu queria que ele entendesse e aprendesse? Com certeza todo mundo vai dizer, eu vou fazer o melhor. Eu nunca desistiria de continuar a ensinar pelo preceito e principalmente pelo exemplo. Portanto, não posso ajudar a salvar meu próximo se eu não estou procurando, em primeiro lugar, me salvar e estudar a Escritura para proveito próprio, ou preparando aula ou discurso para espalhar as boas novas de Cristo. Nunca será desperdício de tempo e o maior beneficiário sempre será quem pagar o preço para fazer isso. Então, possamos sempre fazer o melhor, nunca pensar, eu não vou fazer desse jeito porque eu vou me sentir lançando pérolas aos porcos. Okay? Um outro assunto que o Senhor trata aqui também, no versículo 13 e 14, ele fala sobre a porta estreita que nós temos que passar, né? Então, na verdade, essa porta, ela não passou por reformas, ela ainda está estreita. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não abaixou o padrão. A porta ainda continua, a doutrina continua estreita e apertada. Agora, o que representa isso simbolicamente para nós? Por que essa porta que o Senhor está dizendo, a melhor porta é a estreita e apertada? Então, nós vamos entender aqui. O caminho que conduz à vida eterna é apertado e direto. Então, imagine você num corredor apertado, você não vai nem para a direita nem para a esquerda. Então, você tem um caminho seguro, reto, direto. É direto porque segue uma direção invariável. É sempre o mesmo. Porque a doutrina, ela não muda. Ela é sempre a mesma. O que muda são programas, maneiras de fazer, mas a doutrina não muda. No caminho que conduz ao reino de Deus não há encruzilhadas, curvas ou atalhos. Por isso que o Senhor, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e alguém disse, por que você quer ser o atalho, a mentira e a morte? É apertado porque é estreito e restrito, um caminho em que é requerida pela obediência a toda a lei. O direto se refere à direção e apertado à largura. A porta é estreita e o caminho é tanto estreito como direto. Então, que nós possamos nos manter perseverantes no caminho, nessa porta estreita e apertada. Estreita de que forma? Com princípios, não abaixando o padrão, né? Não deixando de viver os princípios. Então são paredes que nós erguemos, espiritualmente falando, que não nos deixa sair do caminho alinhado à vontade de Deus. Então que possamos nos manter nessa porta estreita e apertada. É isso que o Senhor quis dizer. A outra parte, ainda continuando o ensino, o Senhor fala sobre o pastor de ovelha e o pastor lobo, né? Então ele até disse, cuidado, né? Então lá no versículo 15 ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No versículo 16 e 20 ele dá a receita. Qual é a receita? E assim pelos seus frutos os conhecereis. Então, vamos lembrar aqui que o Senhor está falando em relação àqueles que dirigem, alguns às vezes leem da Escritura e falam, esse aí é o pessoal que não é da igreja. Não é não, está falando dentro da igreja. Então, os falsos profetas, como os que havia entre o povo, deviam ser evitados, pois fingiam-se de ovelhas quando na realidade eram lobos vorazes. Há um elo vital entre essa dupla figura e que acabamos de examinar. Como o caminho estreito pode ser encontrado? Quem são os guias autorizados? Não são os professores devidamente chamados e inspirados? Aqui nosso Senhor faz uma advertência dos guias falsos, que são traidores em relação ao que lhes foi confiado.
Não devemos ser enganados pela aparência externa. Por outro lado, o profeta ou professor pode levantar-se como comentarista autorizado da mente de Deus e, no entanto, ser um guia falso. Pode ter aparência externa suave, gentil e aceitável, como muitos pregadores de hoje, e persuadir-nos de que nem a porta nem o caminho são estreitos, e de que esse ensino seja restritivo e, na verdade, fanático. É isso que os falsos profetas e falsos pregadores do passado tentaram fazer. Lá em Ezequiel nós estudamos ano passado. É a esses que o apóstolo Paulo se refere como inclinados a devorar os rebanhos para satisfazer seus próprios objetivos. Eu os convido a estudar essas escrituras aqui, 2 Coríntios 11, onde Paulo ele fala a respeito desses, inclusive membros da igreja, ensinando coisas equivocadas, o que eles achavam, né? Às vezes nós encontramos muitos achólogos dentro da igreja e poucos são aqueles que ensinam de verdade a doutrina, simplificando, intensificando e restificando. Okay? Nem sempre é fácil identificar o falso profeta, vestido com roupa de ovelha. Ele pode ter uma capacidade maravilhosa de percepção interna, como Balaão, que nós vimos na história o ano passado. Pode fazer maravilhas como Simão, o mago, ou como Satanás, de aparecer como anjo de luz. Mas o mestre nos fornece um teste. Qual é o teste? A régua espiritual. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui ele faz uma combinação entre as suas figuras de linguagem. Lembra que nós falamos já em algumas aulas, né? O se e o então. Então, se são profetas falsos, então as árvores corruptas, elas não podem produzir bons frutos. Qual é a influência de um pastor ou um professor na sua vida? Se for no sentido de aumentar o seu amor pelo Salvador, aprofundar o seu arrependimento e gratidão, elevar suas aspirações espirituais, intensificar o seu desejo por Deus, então o seu papel espiritual no chamado de professor e pastor é digno de confiança. Portanto, procure saber por si mesmo para que não sejas enganado. Então, muito cuidado para não sermos enganados. E o último assunto que eu gostaria de tratar aqui, que o senhor fala a respeito das duas casas, né? Então, tem duas maneiras espirituais que o senhor ensina aqui das casas que foram e devem ser erguidas, né? Então, lá no versículo 24, eu até coloquei uma foto aqui, se vocês notarem, os pais, né, com um projeto na mão, erguendo uma casa, né? Edificando uma casa, que essa é a palavra que o senhor usa, né? E a família toda deve edificar o seu lar. E ele diz lá: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, olha só que interessante que ele fala. Não é só escutar, né? Como nós estávamos falando aqui, tem muitas pessoas que vão na igreja e só escutam, não praticam. Por isso que o senhor enfatizou aqui: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Quem é o homem prudente? Então ele prossegue e refere-se ao que esse homem obediente, astuto e prudente faz. Então ele fala: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos qual é o significado da rocha, que é Cristo, Elamã 5,12 e muitas outras escrituras. Então ele edifica e constrói a sua casa espiritual, ou seja, toda a sua vida, sobre os princípios da verdade e do Evangelho, sobre as rochas do verdadeiro discipulado, uma submissão genuína a Cristo. O homem desobediente constrói de maneira diferente. E aí então nós vamos ver, quem busca colocar um alicerce, a rocha, e essa rocha como fundamento da sua casa, do seu lar, ou seja, não é aquele pai e mãe que só manda os filhos obedecerem os mandamentos, mas eles não obedecem. É o preceito e exemplo. Então isso é fundar os alicerces do seu lar sobre a rocha, né? A interpretação da parábola, sem dúvida, sugerida pela arquitetura que estava ao redor deles, está relacionada com o material em geral de uma vida cristã interna e externa,
quando Cristo estava ensinando os judeus. Uma vida que se apoia e está arraigada em tudo o que o Senhor é em si mesmo. É somente pela nossa união com Cristo, a rocha, que podemos conseguir a firmeza da parede, sem a qual até mesmo os nossos objetivos mais firmes serão como areia movediça. O apóstolo Lucas, se nós formos ver lá, ele refere-se ao construtor sábio que edificou a sua casa. Ele diz lá que cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Ele ergueu as paredes firmes, princípios firmes, a família toda vivendo os mandamentos e buscando fazer o seu melhor juntos. O que seria cavar bem fundo nos dias de hoje? A alma do discipulado cava fundo, penetrando na natureza de Deus, para descobrir qual tipo de justiça em que achará alívio e se harmonizará com a justiça e a infinita santidade de Deus. E aqueles então que usam fundamento de areia, o que acontece? O que uma fundação arenosa representa então nessa parábola? Denota um fundamento frouxo, o ato de professar a religião de forma vazia, mera religião externa. A areia explica os sentimentos inconstantes e incertos de alguns homens, ou os insensatos da parábola. O único solo sobre o qual agem é que eles amam ser louvados, são fiéis aos costumes e assim por diante. Esta segunda casa, embora muito impressionante, a de areia, não tem fundação e, portanto, está condenada à destruição. Que grande diferença o nosso Senhor retrata aqui, né? Então ele está mostrando claramente. E uma casa pode ser erguida sobre a areia, mas ela, no primeiro abalo, ela cai. No primeiro abalo espiritual, desafio, se a família não vive dentro dos princípios do Evangelho, ela cai. Como estão em perigo os homens cujas decisões não se baseiam na ajuda de Deus, encontrada pela oração, a confiança do amor de Deus, que não é baseada na presença revelada de Deus, cujas virtudes não têm raízes, cuja bondade não tem motivação, cuja esperança não tem fundamento. Então essa casa, fundada na areia, a casa de tal homem está simplesmente com as suas partes ligadas umas às outras e pode cair a qualquer momento. Os fariseus do tempo de Cristo construíram suas esperanças em bênçãos e privilégios externos. Eles disseram a Cristo: temos Abraão por pai. E Cristo ensinou para eles que se eles realmente vivessem o que Abraão ensinou, eles reconheceriam ele como filho de Deus. Mas o coração deles estava distante da rocha de sua salvação. E Cristo teve que dizer-lhes que o diabo é que era o pai deles, e não Abraão. Deve ter sido muito duro, né? O Senhor ter que dizer isso para eles, né? Os edificadores, os pais precisam ser os edificadores. Há boas pessoas que não são do Senhor, que constroem bem e acham que suas casas são edificadas bem e sabiamente sobre o dinheiro, os amigos, a saúde, o sucesso dos negócios. Como nós vimos na primeira parte lá, não é errado ter bens, não é errado você prover um conforto bom para a família e etc. Mas aonde está o nosso coração, né? Todas essas coisas são louváveis em si mesmas, mas são desastrosas se não forem alicerçadas sobre a rocha, ou seja, usar esses bens para si mesmo, ajudar o próximo e edificar o reino de Deus. Mas há outros que constroem de maneira diferente, aumentando diariamente o seu poder em servir, o seu conhecimento de Deus, estudando as Escrituras, as suas vitórias sobre os seus defeitos, as suas alegrias e esperanças, até que suas vidas se tornem um palácio digno para Deus habitar. Então, que possamos pensar a respeito disso e que possamos edificar as nossas casas, os nossos lares sobre a rocha, sobre os princípios de Cristo. Estarmos alinhados à vontade de Deus, como nós vimos então na oração do Pai Nosso, que nós vimos na primeira parte dessa aula, né? Que sempre o nosso desejo seja sempre dizer ao Senhor que seja feita a tua vontade.
Podemos pedir, podemos clamar, agradecer, mas que seja feita a vontade de Deus. E para encerrar então, não é de admirar que quando Jesus terminou um discurso parabólico, as pessoas estavam maravilhadas com a singularidade e autoridade de suas palavras. E nós vamos ver lá no último versículo 29 de Mateus 7, onde diz lá, no 28 também, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, né? Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas ensinavam, né? Mas aqui tem uma versão inspirada, o 29 no rodapé, fala lá, autoridade de Deus e não como tendo autoridade dos escribas, né? Então as pessoas viam que a doutrina que Cristo estava ensinando era algo assim, e que ele tinha autoridade. Então quando alguém tem autoridade para ensinar, é porque essa pessoa está vivendo, buscando viver o Evangelho e aqueles princípios que são ensinados. E Cristo é exemplo disso. Por isso que a consciência de ser a autoridade divina como legislador, comentarista e juiz, que Cristo estava ensinando, por isso que as pessoas se maravilharam, né? Brilhava por sua mensagem. De tal forma que o ensino dos escribas, aquilo que os escribas estavam ensinando, ficou reduzido a nada. Ficou debaixo de tanta luz do que Cristo estava ensinando. E coisas simples. E os escribas eram meramente varejistas daquilo que outros haviam dito. Então, nós podemos ensinar com autoridade também. E como isso acontece? Quando ensinamos o que sabemos, porque já experimentamos algo em nosso coração, então também, como mestre, falamos com autoridade. Então, só a prática, a vivência do Evangelho é que nós vamos ter o poder e a autoridade para ensinar a palavra de Cristo. E eu queria encerrar dizendo o quanto é importante nós sabermos dessas coisas. O quanto é importante o que nós vimos aqui em relação ao julgamento, em relação a se preparar, sempre fazer o melhor para ensinar a doutrina de forma simplificada, intensificar e testificar, que nós possamos saber por nós mesmos, para nós podermos identificar os verdadeiros professores, profetas, para podermos realmente saber se está alinhado com a vontade de Deus ou não. Por isso que o Senhor deu a receita, pelos seus frutos os conhecereis. E no fim, então, ele dizendo aqui a respeito de edificar a casa. Por isso que no versículo 23, encerrando, ele disse lá, então lhes direi abertamente. E tem uma versão inspirada aqui, embora no versículo 23 diga, nunca vos conheci, a versão correta é que então direi, vós nunca me conhecestes. Então, às vezes, quando as coisas dão errada, né, nós vamos estudar ainda a parábola das 10 virgens, mas lembra lá, 5 entraram e 5 não entraram. E lá também tem a versão inspirada, porque diz que o Senhor abriu a porta e falou, eu não vos conheço. Mas na verdade ele disse para aquelas 5 insensatas, ele disse, vós não me conheceis. Vocês não sabiam que o padrão era esse? Que é esperado isso? Cada um faça o seu 100%? Então, vós não me conheceis. Então, que nós possamos conhecer de verdade o Cristo, edificar os nossos lares sobre esse Cristo, a rocha, para podermos então ter essas paredes bem apertadas, alinhadas, para que não sejamos enganados, para que não possamos nos desviar do objetivo maior, que é a vida eterna. Espero poder ter ajudado e até a próxima aula. Obrigado.